Olá, como você está? Eu espero que esteja bem. Eu quero te dar as boas-vindas e também parabenizar você pela iniciativa de começar a assistir esses vídeos aqui. Eles fazem parte do programa de discipulado Nova Vida, realizado pela Primeira Igreja Batista de Piedade. Eu sou o pastor Sidney e eu quero convidar você para essa jornada de estudo da Palavra de Deus. O programa de Nova Vida é chamado assim porque não são apenas aulas em sala de aula, mas existem dinâmicas de grupo, vídeos, exercícios diversos e um passeio, um retiro espiritual que nós realizamos ao sítio, que fazem parte e completam o programa de discipulado. Aqui, especificamente através dos vídeos, minha intenção é passar para você um pouco daquilo que nós analisamos através da apostila. E no encontro de hoje, eu quero abordar com você o primeiro estudo, o estudo número 1. Ele começa exatamente por onde tem que começar, pela Palavra de Deus. Então, o nome do estudo, o tema é Bíblia, a Palavra de Deus. Eu quero convidar você para que juntos nós possamos descobrir um pouco mais a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas à luz da Palavra de Deus. E não há nada melhor do que a própria Palavra de Deus para explicar como ela funciona. Como eu disse para você, o tema é Bíblia, a Palavra de Deus. E alguns textos bíblicos na própria Escritura Sagrada vão servir de base. Aliás, fica na dica aqui, todos os nossos estudos começam com uma análise de alguns textos da Palavra de Deus. Então, fique ligado nisso, porque na medida que a gente for estudando, sempre estaremos iniciando com a leitura de alguns textos. E o primeiro desses estudos eu quero ler para você dois textos da Palavra de Deus. Um deles se encontra em Hebreus, carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento. No capítulo 4, verso 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esse é o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. E um outro texto que vai nos ajudar também, como apoio para o estudo de hoje, é o texto que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Esse texto se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Quando você estiver em suas mãos com a apostila, você vai poder acompanhar com a gente não apenas esse texto que acabamos de ler, mas também o conteúdo que nós desenvolvemos para que você possa em casa fazer as suas ponderações, anotações e fazer as suas perguntas e analisar com mais calma. O que é a Bíblia? A Bíblia é um grande convite de amor a conhecermos o caráter de Deus, o Criador de todo o universo. Ela é, na verdade, a reunião de vários livros, uma verdadeira biblioteca, formada por 66 livros, divididos em duas grandes porções. Chamamos de Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, que é de Gênesis até Malaquias, e a outra parte chamamos de Novo Testamento, ou Nova Aliança, que vai de Mateus até Apocalipse. Então, se você olha para o texto como um todo, a Bíblia como um todo, na verdade, é como se ela realmente fosse uma grande biblioteca. É assim que ela está nas suas mãos, é assim que ela está disposta nos aplicativos, é assim que você tem o primeiro contato com as Escrituras Sagradas. Elas, por si só, todos esses livros somados, eles representam um grande convite. Deus está se revelando através desse texto sagrado, convidando a humanidade para ter uma relação com Ele, um relacionamento com Ele. E baseado nos textos que a gente leu, a Bíblia fala dela mesma. No texto de Hebreus, que nós acabamos de citar, ele diz: a Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz
e ele é mais penetrante, até mesmo do que uma espada de dois gumes. Dois gumes porque ela corta tanto para um lado quanto para o outro. E ela é apta, ela está preparada, ela foi por Deus preparada para discernir, ou seja, para distinguir pensamentos e intenções do coração. E ela completa dizendo de si mesma, e não existe criatura alguma que esteja encoberta, ou seja, não há nada que a Bíblia não possa descortinar, revelar a respeito do ser humano, a respeito da humanidade. Essa é, vamos dizer assim, o primeiro retrato que a própria Escritura Sagrada, falando dela, se revela e traz para a humanidade. A Bíblia reúne a rica revelação dada para a humanidade acerca de tudo aquilo que Deus deseja que saibamos e por meio deste conhecimento sejamos orientados em um caminho em que a cada dia nós possamos nos aproximar mais do próprio Deus. Então, ali está revelado aquilo que a humanidade precisa saber. Tudo que Deus desejava revelar à humanidade, Ele o fez através das Escrituras Sagradas. Por isso ela é tão especial, ela é tão importante, ela deve ser considerada com tanto carinho, ela deve ser o objeto de pesquisa, de procura da vontade de Deus, porque Deus decidiu falar com a humanidade. Deus decidiu se revelar e fez isso através das Escrituras Sagradas. Nela, nós vamos observar que tudo que Deus queria que a humanidade soubesse ficou esclarecido ali, principalmente a respeito de Jesus Cristo, o seu Filho, sobre quem nós estaremos falando um pouquinho mais para frente. Ele é, por si só, a revelação máxima de Deus. Na verdade, as Escrituras foram servindo como uma revelação inicial para nos apresentar Jesus Cristo. Algumas pessoas costumam dizer, e é muito próprio isso, de que todo o Antigo Testamento, toda a Escritura, toda a revelação do Antigo Testamento poderia ser resumido em uma única frase. E a frase é: Jesus Cristo virá. Porque tudo aponta para a revelação da pessoa de Jesus Cristo. E todo o Novo Testamento também poderia ser resumido em uma única frase. E a frase é: Jesus Cristo voltará. Tamanha é a importância da pessoa de Jesus e a forma como as Escrituras Sagradas falam dele, apontam para ele. Mas a gente vai ter mais tempo para falar um pouco mais sobre isso. A partir desse momento, essa é a parte mais importante que eu queria que você soubesse e fosse se aproximando e entendesse que quanto mais você conhece das Escrituras, mais você se aproxima do próprio Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você o conhece através da pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho. Fazendo uma breve recapitulação, nós chamamos a Bíblia de Palavra de Deus por algumas razões. Então, de repente, você já até ouviu isso, né? Bíblia, Palavra de Deus, o que na verdade significa? São sinônimos. Bíblia, né, é a Palavra de Deus. A palavra Bíblia vem de biblios, que tem a ver com biblioteca, que gerou a palavra biblioteca no nosso português, porque é a reunião desses livros e é a reunião da palavra que Deus foi deixando à humanidade revelada. E nós chamamos a palavra de Deus especificamente por algumas razões. Primeiro, na concordância temática dos seus autores. Nada se compara às Escrituras Sagradas nesse quesito. A concordância. Os autores, então, mesmo de realidades e épocas tão distintas, se você for parar para pensar, são aproximadamente 40 autores, ou a gente também chama de redatores diferentes, que viveram em épocas diferentes e que viveram em lugares também diferentes e escreveram esses 40 autores, redatores, num universo de tempo, durante um tempo de aproximadamente 1.600 anos. Para pensar. Tem alguma coisa que se compare com isso? Algum texto, algum livro, teve alguma semelhança, escrito por 40 autores diferentes, de épocas, não viveram ao mesmo tempo, de realidades e de lugares, de culturas diferentes, num universo de tempo de 1.600 anos. E mesmo assim, os textos concordam entre si. Alguma coisa que se parece com isso?
A Bíblia também é chamada de palavra de Deus porque nada se compara a ela também na sua preservação milagrosa, a maneira como ela foi preservada. Ela foi preservada durante séculos de compilações, muitos séculos em que ela foi compilada, copiada e repassada. Ela resistiu milagrosamente a guerras e ela resistiu também a mudanças, profundas mudanças culturais que a humanidade desenvolveu e atravessou durante todo esse tempo e também resistiu a muitas ordens para que ela fosse destruída. Muitos ditadores, muitos homens, muitos movimentos culturais ao longo de toda a história da humanidade tentou destruir a Bíblia e a Bíblia continua aqui. A Bíblia continua viva, a Bíblia continua preservada. É uma preservação simplesmente milagrosa, porque nada sofreu como, nenhum escrito, nenhum texto sofreu como a Bíblia e se manteve como nós temos nos nossos dias. Culturas, guerras, ordens para que ela fosse destruída, proibições para que ela fosse lida e a Bíblia continua aqui. Nada se compara à Bíblia também na sua autoridade espiritual. Nenhum outro livro registra aquilo que nós chamamos de as palavras do próprio Deus. Nem foi inspirado, nem tem essa categoria de ter sido inspirado por Deus. Tampouco tem a autorização de falar no nome de Deus. Várias vezes você vai encontrar a Bíblia dizendo, assim diz o Senhor. Eis que o Senhor diz. Essa forma de falar confere à Bíblia uma autoridade que não existe nenhuma comparação. Ela é autoridade espiritual. Por isso a Bíblia ela pode falar satisfatoriamente a qualquer e toda necessidade e angústia da humanidade. Nada se compara também à Bíblia na eficácia, na maneira eficaz como ela fala a realidade, as angústias, as necessidades humanas. Em todas as épocas da história da humanidade e ainda hoje, a Bíblia é o livro mais lido, mais copiado, mais comentado e mais vendido de toda a humanidade, de todas as épocas. Para pensar, não estou falando de um best-seller que está aí sendo lido durante 10, 15, 20, 100 anos. Eu estou falando de tudo que a humanidade já leu em toda a história conhecida, de todas as épocas, de todas as nações, de todo o tempo registrado na história. Não existe nenhum outro livro comparado à Bíblia em termos de comentário, compilação, reprodução, venda ou sendo comentado como a Bíblia ela é simplesmente alguma coisa de uma experiência milagrosa. Se não fosse assim, ela não seria com uma aplicação que ela tem como hoje. E aí, a outra coisa é exatamente a questão da aplicação. Nada se compara à Bíblia também na sua aplicação. Por ser palavra de Deus, vindo do próprio Deus, do nosso Criador, nenhum outro escrito é capaz de descrever tão perfeitamente o caráter humano. E ela se aplica a todas as necessidades de qualquer cultura, época, faixa etária e experiência conhecida. Alguma coisa se compara a isso? Então, quando nós estamos diante da Bíblia, honestamente nós estamos diante da palavra de Deus. E isso, por si só, já deveria ser, para mim e para você, a compreensão de que nós estamos diante de alguma coisa diferente, singular, especial e, por que não dizer, milagrosa. Se eu pudesse também fazer uma comparação aqui, há um autor chamado André Cherokee, que ele vai dizer que a Bíblia é um milagre literário. Não existe nada que se compare a ela. Ninguém em sã consciência, por exemplo, nos nossos dias, diria assim, se eu trouxesse para você um livro e dizendo para você que ele foi escrito por 40 homens diferentes durante 1.600 anos e eu dissesse para você que ele vai ter o sucesso que ele se propõe, ele será traduzido para mais de 1.500 línguas e dialetos diferentes, ele resistirá a tudo que ele resistiu e mesmo assim continuará sendo o livro mais lido, mais aplaudido, mais vendido, mais compilado, mais comentado de toda a humanidade. Se dissesse isso para um escritor dos nossos dias, será que ele acreditaria? Não acreditaria.
porque literalmente nós estamos diante de um milagre. É o que a Bíblia é. Ela é a orientação necessária. Ela é por isso, por ser palavra de Deus, por ser a revelação de Deus. Algo que eu e você, a gente tem que ter com muito carinho, com muito zelo, nos alimentando, nos fortalecendo a cada dia. Por isso ela é, então, aquilo que poderíamos chamar assim, de essencial para a nossa caminhada de fé. Se você está se propondo a um início de uma caminhada de conhecer um pouco mais a vontade de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia é fundamental. Não tem como a gente conhecer Deus sem conhecer a palavra de Deus. Podemos ler livros de apoio, comentários, pregações, ouvir louvores, tudo isso de alguma forma soma-se à nossa experiência com Deus, mas nada substitui a Bíblia. Podemos perder todas as outras coisas, mas não podemos perder o contato com a Bíblia. O meu convite para você é que você se alimente da Bíblia. Faça dela seu alimento diário, porque nessa caminhada de construção do conhecimento da vontade de Deus, a Bíblia será não apenas importante, ela será essencial. Uma das ilustrações que melhor define a Bíblia está registrada nela mesma. Na carta aos Hebreus, como nós já lemos, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E por ser revelação máxima da vontade de Deus, ela atravessa, ela preenche todos os assuntos, todas as necessidades concernentes à vida, sendo por isso a nossa autoridade, a autoridade espiritual e a tarefa que ela tem de ajustar aos poucos o caráter da humanidade. Eu gosto de fazer também uma outra análise, uma outra ilustração que diz que pensa da seguinte forma comigo: você gosta de fazer uma cirurgia? Alguém gosta de fazer cirurgia? É muito improvável que alguém goste de se deitar e fazer uma cirurgia e saber que um bisturi vai fazer aquela cisão, fazer aquele corte. Ninguém gosta, ou pouquíssimas pessoas gostariam dessa notícia. Ninguém gosta de cirurgia. Mas a bem da verdade, todos nós sabemos que a cirurgia tem a sua importância, tem o seu lugar de trazer de volta a restauração, a cura. É mais ou menos isso que a gente tem que entender quando a gente diz que a Bíblia é uma espada de 2 gumes. Ela cirurgicamente, ela atua. Às vezes, em alguns momentos, ela vai sinalizar alguma coisa que deve mudar no meu jeitão de ser, na minha maneira de pensar. Agora, essa mudança que normalmente pode ser desconfortável num primeiro momento, ela terá um fim proveitoso. Porque a Bíblia, como espada que entra e penetra e atravessa e muda, ela trará logo em seguida o benefício da transformação que Deus faz através das Escrituras Sagradas. Bom, esse é o estudo 1. Eu imagino que você de repente pôde conhecer um pouco mais as Escrituras, de repente isso também gerou algumas dúvidas, algumas perguntas, e isso é bom. Eu quero convidar você então a fazer dessa jornada apenas o início e que você continue estudando conosco. Nesse primeiro momento, esse é o conteúdo que eu queria trazer para você, mas o meu convite é que você estude o próximo, porque no próximo estudo nós estaremos pensando em como estudar a Bíblia. O primeiro momento é o que ela é, e daqui a pouco a gente vai começar a perceber em como estudar, como fazer uso, como eu posso me alimentar diariamente da vontade de Deus e por essa alimentação diária poder crescer, poder desenvolver a minha fé em Deus e a minha fé no seu Filho, que é Jesus Cristo. É muito bom ter você com a gente, parabéns por você ter chegado até aqui e siga em frente, Deus está contigo. Deus o abençoe grandemente, até a próxima, para o próximo vídeo, até o próximo estudo.